Alegria poder receber vocês mais uma vez e ver o interesse de vocês no estudo da palavra. Né? Temos um ano aí muito desafiador, né? Todo ano a gente inicia com aquela expectativa. Será o ano dos desfechos daquelas coisas que ainda falta acontecer, né? Que vão ser tão rápido, né? E aí, ao mesmo tempo, fico preocupado. Será que eu estou preparado para viver tudo isso, né? Então, que a gente possa, durante esse ano de 2017, buscar mais a Deus, né? Se fortalecer espiritualmente, porque vamos precisar de uma fé inabalável. Porque dias ruins ainda virão, né? Mas se estivermos com Cristo aí, a fé firmada no Senhor, com certeza 1.000 ao nosso lado, 10.000 ao outro lado, nada vai acontecer com a gente. Então vamos ver se a gente consegue concluir aí, pelo menos a gente tem mais umas 3 ou 4 perguntas da lição 17, sobre o tema que a gente estava falando sobre o mundo, né? O dia que o mundo não acabou, não é isso? O dia que o mundo não acabou. E vamos orar então, só pedir a Deus a orientação dos céus, para a gente continuar. Poderoso Deus, obrigado por ter nos trazido aqui neste lugar, nesta noite, neste lugar tão confortável, tão agradável, para estudarmos a Tua Palavra. Obrigado porque até nisso Tu se preocupou em colocar cada um de nós em um lugar que pudéssemos ficar totalmente atentos em virtude das boas condições que nos encontramos. Te peço pelas pessoas que aqui nos encontram e ainda mais pelas pessoas que aqui se encontram, que, como eu, são desejosos de Te conhecer cada vez mais, de saber qual é a Tua vontade para a nossa vida. E Te pedir, Espírito Santo, que Tu seja nosso guia nesse momento, possa nos dar o entendimento necessário para compreendermos a palavra inspirada e que possamos sair daqui mais fortes, mais alegres, mais confiantes no papel sacerdotal de Cristo Jesus, que hoje intercede por cada um de nós. Amém. Fica conosco mais uma vez, imploramos em nome de Jesus. Amém. O Júnior tem dado continuidade aí nessas semanas, né? No estudo. Ficou aí a pergunta 9, 10, 11 do nosso interatividade para poder trabalhar com vocês. E são na verdade, são perguntas que elas vão se desmembrando, né, em outras perguntas. E acaba a gente tendo vários versos para ler. E até separei alguns outros versos também para que fique mais interessante e a nossa confirmação com relação àquilo que a gente vai estudar hoje. O tema eu já falei, né? A gente vem tratando aí, falando sobre... Melhor, a gente acabou identificando no tema quando se começou o processo do quê? Porque a gente, através do tema, a gente percebeu que no final de um certo período iniciou-se um juízo, não é isso? E esse juízo é um juízo que a gente chama de investigativo, não é isso? Foi necessário. O Romário, não sei se o Romário está com a lição dele da Escola Sabatina, tá? A de Jó. Mas a tua tem comentário de Alemate? Não, Poxa vida. Separei para trazer, esqueci. Posso ver se eu pego ali no carro? A sua de professor? Eu acho que é. A minha tem. A sua de professor? E tem comentário de Ellen? não, Ah, então... é só professor, né? A minha é aquela do espiral. Isso. Eu vou aspirar. A dela não tem não, né? Não, Enquanto o não. Rogério pega, Rogério me fez para a gente uma pergunta. Vê lá, Rogério, de Jó. De Jó ou foi agora a de Jó? Acho que foi a última lição. Eu ia trazer na semana passada, mas a ideia que foi ver na coluna, aí separei a lição lá em casa. Tem um comentário. Hã? Ela só tem um ciclo de aprendizagem. Ah, sim. Deixa o Rogério trazer, se realmente ele tem isso lá. Se não, eu trago na semana que vem. Só pra gente... Eu achei... Achou, Rogério? Achou, Rogério? Maravilha. Aqui. Lembra que você comentou um pouco sobre o desapontamento? Por que estudar? Porque as pessoas foram movidas para o estudo e o que o desapontamento acabou causando e por que foi necessário esse desapontamento também. Tudo tem um significado, né? Nada é por acaso. Né? Deus tem tudo muito direcionado, tudo muito certinho.
E aí eu peguei para ler esse comentário, de Ellen White sobre a lição 14, não sei se você teve tempo de pegar para dar uma lida nisso, no fechamento da lição do trimestre. Aqui ele fala alguma coisa, a escritora Ellen White, né? Olha o que ela fala sobre a questão do desapontamento, que é o que a gente acabou, né, nesse período que a gente estava estudando. Ela fala o seguinte, ó, o desapontamento, outro sim, embora resultado da compreensão errônea, certo? O desapontamento foi resultado de uma compreensão errônea. Equivocado. Equivocado. Por parte dos crentes, por parte dos crentes da mensagem que apresentavam, deveriam redundar para o bem. Poria à prova o coração dos que haviam professado receber a advertência. Em face do seu desapontamento, abandonariam eles temerariamente sua experiência cristã, renunciando à confiança na palavra de Deus? Ou procurariam com oração e humildade discernir em que tinham deixado de compreender o significado da profecia? Quantos haviam sido movidos pelo temor, por um impulso do momento ou pela incitação? Quantos eram de ânimo indeciso e incrédulos? Multidões professavam amar o aparecimento do Senhor. Quando chamados a suportar o escárnio e o opróbrio do mundo e a prova da demora e do desapontamento, porventura renunciariam à fé? Por que não compreendesse de pronto o trato de Deus? Rejeitariam essas pessoas verdades sustentadas pelo mais claro testemunho da palavra divina? O desapontamento, ele também serviu como uma peneira. Usando uma linguagem que a gente fala assim de peneirar, a gente entende Funil, que é né? separar, né? Um funil. Porque muitos estavam temerosos, certo? Com medo. Como Deus vê o coração, e Ele enxerga muito mais além do que a gente enxerga. Então, apesar da compreensão errônea, mas houve um grande desdobramento. Lembra que a gente comentou que surgindo o desapontamento, a gente teve aí surgimento de alguns grupos, né? Aqueles que realmente abandonaram a fé por completo, como a gente fala, chutaram o mesmo balde, não quero mais saber disso. Outros que começaram a marcar novas datas e ficaram marcando novas datas, não é isso? E outros que foram o quê? Mergulhar de novo nas profecias para procurar verificar onde estava o erro. Porque alguma coisa aconteceu nesse dia. Isso eles tinham convicção. Mas o que foi que aconteceu? Isso só foi descoberto muito tempo depois, né? Pouco tempo depois, no momento onde ele estava ainda atendendo aquelas famílias que estavam decepcionadas, entristecidas, Deus ainda deu ali um momento, né, para Irã. Na manhã seguinte, Deus já deu uma visão, uma única visão a esse homem, Irã Edson, e com essa visão e outras pessoas sem essa visão começaram a desenvolver realmente a verdade do que tinha sido 22 de outubro daquele ano. Então a gente verifica aqui, nós estamos tendo o privilégio hoje de ter materiais à nossa disposição para estudarmos sobre os acontecimentos dos fins dos tempos. Se a gente for analisar aí o período de Guilherme Miller, o qual ali o conhecimento começou a ser o quê? Crescer, a vontade de buscar de novo a palavra, de conhecer as escrituras, de viver o evangelho conforme a luz que eles estavam recebendo era grande, mas pouco tinham, né, para essa questão da consulta como a gente tem hoje. Então, eu fico muito preocupado hoje com a gente tem estudado bastante sobre os acontecimentos, né? Até conseguimos ter uma ideia, né, um vislumbre de como é que as coisas vão acontecer. Mas a gente não tem uma dimensão clara, né? Qual vai ser o volume dessas coisas. A gente sabe que vão acontecer, certo? Então, assim, qual está hoje sendo a nossa preparação? Certo? Até que ponto hoje nós estamos preparados para os acontecimentos? Ao ponto que, se a nossa fé for questionada, a gente se manter firme, inabalado. Se muitos questionarem, e talvez, não sei, né, quanto tempo mais falta, a gente fica aí prevendo que o Evangelho falta ser pregado, quantos ainda faltam conhecer, poucas pessoas faltam conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Isso pode levar algumas semanas, levar um mês, pode levar anos, não sei. Sei que Deus com certeza vai acelerar esse processo aí, da divulgação, da propagação do Evangelho em meio aos canais que a gente tem hoje, da facilidade que tem hoje das pessoas se comunicarem em longa distância, né? Em questão de milésimos de segundos, não é isso? As coisas estão sendo propagadas, né? Então, desapontamento, né? A gente fica nessa coisa da demora, está demorando, né? A gente fica muito decepcionado. O Júlio até uma vez comentou dessa preocupação que a gente tem da demora, né?
A gente fica preocupado, está demorando. Isso pode ajudar o que? A esfriar a fé, né? E a gente luta e nunca acontece, né? O que a gente espera e fica nessa coisa. E a gente fica, às vezes, questionando Deus, existência e outras coisas mais, providência, cuidado de Deus, né? Que a gente jamais esqueça disso, né? Essa demora... Ou também indo para o outro lado, assim, meio extremo, né? Porque eu acredito que algumas pessoas dessas, como você falou, a questão do peneiramento, né? Quando você se peneira um feijão, vamos dizer assim, para limpar ele, o que é fofo, ele cai, porque o vento leva. Porque ao você abanar, o vento leva o fofo, ou seja, não tem consistência, né? Não tem firmeza. Então, assim também é com os da fé, né? Aqueles que não se fundamentam na fé em Cristo, não se fortalece a cada dia com a comunhão, com algumas coisas, a gente pode ter testemunho de pessoas que quando são provadas, elas ficam firmes, né? Como Jó, porque ele teve uma base, né? Ou seja, a sua raiz não estava abalada em cima, mas a sua raiz não, porque estava firmada em quem? Na rocha. Né? Aí essa questão assim, né, do peneiramento, né, ou seja, se está firmado ou não, ou seja, é separar. E lá no tempo dessa decepção, muitas pessoas estavam firmadas em coisas, em pesquisar coisas além do que era necessário. Então, não estava na fé. E hoje, tem pessoas que estão tão envolvidas assim, na questão do Evangelho também, de procurar, investigar vestígio, sinais, essas coisas que estão perdendo o foco. E se perde o foco, né? Isso não pesquisar essas coisas. É bom a gente saber, mas também a gente não pode se envolver tanto ao ponto de esquecer o quê? Aonde é que a gente tem que se fortalecer? Na palavra do Senhor. O Evangelho a palavra do Senhor. Isso mesmo. E o Evangelho de Cristo é um Evangelho muito simples, né? É uma coisa muito simples. Deus, ele trabalha muito no silêncio, né? Deus é silencioso, né? Não gosta de plateias, né? Coisa de plateias, né? Deus trabalha no silêncio, Deus trabalha assim, naquela coisa bem... Tudo que Deus faz é tudo muito assim, muito cauteloso, é cuidadoso, sabe? Quando a gente entra, por exemplo, nesse processo do juízo investigativo, quando os livros são abertos, Deus tem cuidado em analisar os livros, sabe? Assim, apesar das coisas estarem escritas, nós vamos ser julgados por aquilo que está escrito no livro, nos livros, né? Mas Deus ainda tem cuidado em analisar os livros, sabe? Deus, ele não pode jamais ser questionado da nossa parte como um Deus que é um Deus injusto, como um Deus que não dá chance, sabe? Como um Deus intolerante, como muitos pregam por aí, essa intolerância de Deus, né? Esse Deus tirano, não é isso? Um Deus que não pode suportar as pessoas virarem as costas para ele, porque se virar, ele vem lá com um raio, lá de cima, e acerta, como aconteceu, por exemplo, há poucos dias aí, acho que nessa virada, né, coitada, um raio caiu na cabeça, não é isso? Com a menina aí, na praia de São Paulo, não é isso? Coisas, né? Fatalidade, não é isso? Mas aí começa atribuições, né? Castigo divino. Pode dizer que um raio veio do diabo, né? A mente é fértil, a mente, ela atribui tanto ao mal quanto a Deus as coisas desse mundo. As pessoas não estão conseguindo separar mais essas coisas, né? Então, assim, Deus é um Deus muito cuidadoso. Quando a gente entra nesse processo do juízo investigativo, por exemplo, onde a gente tem um marco, né? A partir de 1844, 22 de outubro, onde Cristo assume o papel de sumo sacerdote. Então, ele começa a fazer o quê? O processo de investigação. Ele começa a analisar os registros. E começa, então, pelo mérito que ele alcançou lá na cruz, o mérito é dele. Então, quem é que tem a prerrogativa somente de julgar? É Deus. Nós não podemos julgar. Eu não posso te julgar e você não pode me julgar. Quem pode julgar é Deus, porque ele tem esse atributo. Ele conquistou isso. Isso é dele, da pessoa também de Jesus. Então, esse processo é dele, não é meu. Certo? Então, é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento com essa relação. A gente tem mania de julgar muitas pessoas, né? E queremos dar destino à vida das pessoas. Essa está salva, essa aqui não está salva, essa aqui parece que não merece nada, olha como é que ela é, né?
E Deus, ele vai muito além do nosso olhar humano, ele penetra o coração da gente, né? E aí você vai para alguns versos da Bíblia, você vai ver Deus falando assim, olha, né? A Bíblia fala, Cristo está sentado ao lado do trono, do lado do Pai, do lado direito, e ele que faz o quê? Ele que está no santuário ministrando toda aquela cerimonial que nós temos uma ideia, base na Bíblia e nos estudos, né, que a gente tem auxiliares, né, de estudiosos, de grandes conhecedores da palavra, que vai trazendo para a gente o conhecimento histórico e tudo, e a gente começa a desenhar na nossa cabeça esse processo. Necessário foi apresentar isso para o povo de Israel, para eles entenderem, né, o papel de Cristo como nosso sacerdote. E quando ele entraria para um outro regimento, que entraria como o nosso sumo sacerdote, e o que hoje ele está fazendo no céu. Porque não é uma coisa para parar para pensar, por que esta demora? O que Jesus está fazendo no céu esse tempo todo? De 1844 para cá, quantos anos já se passaram? Mais de quê? Mais de 150 anos, né? Sei lá quantos anos aí agora na minha cabeça. E aí a gente vê pessoas vivendo esse... Jesus vai voltar, né? Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Muitos já se foram com essa certeza no coração de que Jesus vai voltar, mas não perderam a fé. Ok? Não perderam a fé. Porque a fé não está sustentada nos acontecimentos que eles estão vivendo ali. Está muito mais além. Sabe? Aquela história de Jó. Se ele deu e ele quiser tirar, se na concepção de Jó foi Deus que tirou, ele tem todo direito. Entendeu? É porque ele que dá. Tudo é dele, não é meu, é dele. Né? Então a nossa fé não pode estar assim, baseada nessas coisas que Deus pode nos conceder ainda em vida, né? Porque a gente tem que estar, o que Deus vai nos conceder depois da morte. Estar vivo quando Jesus voltar vai ser uma coisa esplendorosa. Mas também estar nas sepulturas e poder ressuscitar para ver Jesus voltar, isso é também uma coisa fantástica. Essa experiência diferente, vivida por grupos diferentes de pessoas. E também, Cris, ele não voltou ainda, porque na Bíblia diz que vão ter muitos acontecimentos, as provas vão vir à tona, ratificando que eu vou chegar. Então, muita coisa ainda vai acontecer aqui na Terra antes da vinda dele, porque ele avisou que muita coisa ia acontecer, né? E o que a gente tem que estar aqui, Alexandre, talvez com a nossa esperança mais voltada para isso, no sentido seguinte: Jesus vai voltar, isso é algo que a Bíblia diz, e não tem como ser diferente, porque está escrito. Agora, se a gente ficar muito focado, assim, o que eu posso dizer? Se a gente ficar muito focado, ficar o tempo todo nesse pensamento muito assim... Nem na minha, nem na outra geração, nem na outra, nem na outra. Está entendendo? Porque a gente tem que viver essa volta de né? Jesus agora. Né? A gente já fala isso aqui há muito tempo. Né? Agora. Porque as coisas começarem a acontecer... Dia de amanhã não tiver E as coisas vão começar a acontecer, se você hoje já tiver com sua fé firme em Cristo Jesus, é mais uma confirmação de que tudo que você estudou nesse tempo todo foi tudo verdade. Que está acontecendo no pé da letra conforme você estudou. Porque assim foi escrito por quem? Pelo Espírito Santo. E ali está escrito. Não tem como ser diferente. Então, assim, a gente tem que viver muito o nosso presente aqui. O momento. O momento é agora, né? O momento de decisões, né? O momento de a gente talvez abrir mão de algumas coisas que a gente sabe que não agrada a Deus, né? E a gente sabe que não agrada a Deus. Nós conhecemos muito bem. Eu conheço as coisas que não agradam a Deus, que eu preciso abandonar. Mas agora... No fundo nós conhecemos. Sim, conhecemos. E é Por isso difícil, que eu te falei, é difícil. nada de promessas. É difícil largar. É difícil. Essa é a grande dificuldade. E também assim, é difícil, mas não é impossível. A gente tem como Cristo é a nossa força, né? Ele nos sustenta. Por isso que aqui, por que serve esse juízo de investigação? Se a gente for pegar lá Daniel 7, de 9 a 14, Cristo quer fazer com o quê? Né? Satanás usurpou, não é isso? Ele tomou, depois a gente vê lá Jesus conquistando o direito de novo, não é isso? Desse mundo. Mas o domínio completo, né? O restabelecimento completo do domínio vai ser dado por ocasião da volta de Jesus Cristo. Enquanto isso não acontece, a gente ainda está vivendo sob os efeitos do chifre pequeno, certo? Do regime papal, as coisas vão voltar a acontecer, e a gente que não é muito conhecedor, eu digo eu, talvez o Júnior um pouco mais
busca mais conhecimento nessa parte, vai percebendo que as coisas estão sendo montadas para, de novo, essa supremacia que ora ferida, seja curada essa ferida por completo e ela começa de novo a colocar as suas manguinhas, né? As suas garras, as garras de fora de novo. E talvez de uma forma até muito mais cruel do que no passado. Satanás, pouco tempo lhe resta, não é isso? O que ele busca fazer então? Como um leão feroz, devorar e destruir o máximo de pessoas que ele puder. Quando a gente sabe que pouco tempo nos resta, uma questão de prova, por exemplo, né? A gente vai por tudo ou nada, né? Pouco tempo, você não conseguiu preencher tudo que precisava preencher. Você começa, pum, 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 vai ver o que vai dar. Né? Alguma coisa você acerta, outras coisas você não acerta. A maioria vai errar, né? Desespero. É o desespero. Desespero leva ao É o erro. desespero. Então Satanás está no processo de desespero. Porque a sentença já está dada. Agora, Deus ainda está no comando das coisas. A gente sabe muito bem disso. Então, esse domínio completo, restabelecimento do domínio completo, vai ser feito o quê? Hoje a gente já está vivendo o quê? Esse processo que Deus está julgando. Esse processo de investigação que Deus está julgando. E a gente, por exemplo, lá em Daniel 7, de 9 a 14, de 17 a 28, são 8:30, acho que dá para a gente dar uma lida, para a gente relembrar um pouco esses versos. Se você abrir aí a sua Bíblia. Mateus 7, de 9 a 14. Daniel, desculpa, 7, de 9 a 14. O que fala aqui? Daniel 7, de 9 a 14, primeira parte. Depois a gente leu do 17 a 28. Continuei, diz ele, né, Daniel, continuei olhando até que foram postos uns tronos. E o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã, e o seu trono era chama de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Começa a pintar um cenário, não é isso? De quem é esse ancião de dia. Aí fala, um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam. Miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram começaram a se abrir os livros. Então estive olhando, por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Uma brevidade de tempo, né? Esse domínio que hoje a gente vive sobre os efeitos dele, né? Que para Deus, com a questão de tempo, né, a gente não consegue ter essa relação de tempo como a gente tem hoje de 24 horas, de mês, de ano, né? Às vezes as coisas sejam tudo muito rápido na concepção de Deus, não é isso? Esse tempo que a gente tem aqui de Jesus está demorando, talvez seja um dia, uma semana para Deus, mas ele vem, né? Jesus vem o quê? Tomar de volta o reino. E dar recompensa para quem? Para nós. Então, o juízo de Deus, ele é sempre favorável para aqueles que estão ligados para quem? Que estão ligados com Deus. Sempre o juízo de Deus vai ser favorável a nosso favor. Então, a gente tem um grupo daqueles que são com Deus e aqueles que não são com Deus. Então, o juízo de Deus, ele vai ser sempre favorável para aqueles que estão com Deus. Você vai encontrar, por exemplo, vários versos da Bíblia que tratam justamente desse papel de Deus, de ser o nosso sacerdote, daquele que vai e intercede, né? Daquele que busca, que quer te alcançar, que quer fazer algo por você, que quer te dar salvação, que quer fazer ficar com Ele e que você reine com Ele no seu trono por uma eternidade, né? Por um longo tempo, que a gente não consegue ter ideia dessa quantidade de tempo, né? Eu até separei alguns versos, por exemplo, para a gente dar uma lida, fora aqui das perguntas.
Lá em Deuteronômio, por exemplo, 32, 36. Deuteronômio 32, 36. Porque esse juízo aqui que a gente fala de investigação, aqui no verso 36 de Deuteronômio 32, fala assim, ó, porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos quando vir que o seu poder se foi e já não há nem escravo e nem mais livre. E o Senhor fará justiça. Então, o juízo de investigação é Jesus trazendo o quê? A justiça ao seu povo que clama. Até quando, Senhor? Né? Até que quando o sangue será derramado, né? O sangue dos santos, né? Até quando? Então, tudo leva a crer que a história vai se repetir, né? O povo de Deus vai entrar numa fase de sofrimento muito grande e Deus vai vir para poder cessar. Trazer a sua justiça. Cessar o domínio do chifre, que é por um período de tempo. Né? Por um período de tempo. Igual no deserto. Isso leva aqui, então, isso leva a crer que o que nós estamos vivendo não é nada ainda, né? Não, claro. Mas por amor a você e a mim, os tempos serão abreviados. Mas o que a gente vê de tanta Deus não vai coisa permitir ruim, que essa supremacia, né? Que essa ostentação de poder do chifre e também daquele que assim o instituiu, possa durar muito tempo. Mas o processo de investigação, o juízo de Deus, é para trazer justiça para mim e para você. Né? E o que Deus quer hoje? Assim, eu fico analisando qual o desejo que Deus tem hoje. É poder reunir a cada um de nós, como uma galinha reúne os seus pintinhos, né, debaixo das suas asas, e trazer para bem perto dele e falar, daqui você não sai mais. E esse processo vai acontecer. Em breve vai acontecer. Por exemplo, aqui, ó, Salmo 135, 14. Salmo 135, 14. O que fala aqui? Pois o Senhor julga ao seu povo e ele se compadece dos seus servos. Então você entende como é necessário esse processo do juízo, de Deus trazer o juízo, de Deus trazer a recompensa, Deus conceder livramento. É tudo um processo de livramento. Que a gente está vivendo esse momento desse processo de livramento. Só que as coisas precisam acontecer conforme está escrito na palavra. A diferença a gente não sabe quando isso ocorrerá, mas cada um de nós temos que viver como se isso já estivesse acontecendo. Por isso que assim, se nós hoje, duas coisas que é muito importante nós termos em mente. Uma das coisas é o senso de presença de Deus, né? Deus ele está presente aqui, deixar ali, ele governar, né? Ele está presente em todos os lugares, ele tem esse poder, certo? Ciência de Deus, ele está em todos os cantos ao mesmo tempo. Isso ajuda a gente, inibe também a gente um pouquinho de fazer coisas que não devem. Porque nos envergonha, saber que Cristo está aqui vendo fazendo o que não deve. Isso envergonha. Outra coisa importante, saber que tudo está sendo relatado. Os anjos estão anotando tudo com uma precisão. E ainda assim Deus, com muita cautela, ao analisar os registros da nossa vida, Ele fará com muito cuidado. Para não haver nenhum questionamento de injustiça da parte de Deus ou uma precipitação em trazer o juízo. Porque Deus vai trazer esse livramento para os seus servos. Certo? Agora, o juízo de Deus, ele funciona também como justiça. Né? Deus é amor, mas Deus também é justiça. E Ele vai trazer sua justiça. Nós estaremos sob os efeitos dessa justiça de Deus mediante a nossa vida aqui com Ele. Então nós teremos o quê? Seria benefício para a gente. Mas aqueles que não estão ligados à videira, né? Eles receberão também o seu juízo. Entendeu? Que
verdade, como nós não sabemos, muitos de nós sabem, se estaremos vivos amanhã, nós temos que viver hoje como se a gente já estivesse vivendo esse tempo aí. O que a gente não pode dizer com toda certeza é o que pode acontecer, Rogério. Hoje pode estar o meu nome ter sido colocado agora no tribunal do céu e está sendo analisada a minha vida? Pode. Hoje. Só que tem um detalhe. Quando esse processo acontecer, e aí é com eu, Cristiano, tá? Com o meu entendimento, digo que isso ainda não aconteceu, porque a partir do momento que meu nome é levado para o tribunal do céu e Deus então julga, ou eu paro de pecar, Isso que eu ia falar. Ou eu paro de pecar, Você vai continuar pecando. ou eu vou, Não tem como ele o julgar. injusto continua sendo injusto, e o justo Aí ele vai estar continua sendo pecando injusto, ele vai estar sendo injusto com aquele que Não, porque ainda está quando sendo os nossos julgado. nomes foram levados para o uma coisa que eu tribunal, tava tendo. hein, Rogério? Quando o nosso nome for levado para o tribunal nesse processo de investigação, é o momento de recebermos a sentença, certo? E receber a sentença. É a volta dele. Já é final. quando ele volta, Isso ele precisa encerra, acontecer ele antes dele para. voltar, lembra? É. Antes dele voltar, precisa isso acontecer. Então, hoje dizer para mim, Cristiano, seu nome está sendo passado lá no tribunal, eu não posso dizer isso mesmo. Ninguém sabe. Não sei. Mas quando isso vai acontecer, vai. Agora, quando isso acontecer, aí sim, está lá sacramentado. O injusto continue praticando injustiça. E o justo continue vivendo na justiça. Nesse ponto, exatamente nesse ponto aí, que o pessoal que estuda lá da Igreja Católica tem uma visão diferente. Eles acham que não está havendo esse julgamento, entendeu? Tanto que a interpretação deles é diferente nesse aspecto de que quando Jesus sair, a porta vai ser fechada, eles entendem que não. Mas você entende por que isso aí, na verdade, é uma construção? Porque é o seguinte, construção. hoje eles têm um pontífice que faz a intermediação entre o ser humano e Deus. O papel sacerdotal de Cristo é totalmente colocado por terra. É como se ele fosse o Deus aqui na Terra e acabou. Tá entendendo? Para eles é das obras. Ou seja, você isso. foi bom, você tem salvação. Você Acabou. não foi, Que ainda há chance, depois que fechar os portões, ainda há chance dele chegar aqui, ó, vem cá, vamos. Como, por exemplo, muitos falam Vamos do te dar período do 1000 anos, do milênio, como É. oportunidade. Eu já fui católica e às vezes eles ensinavam assim, não era pelas obras, mas a prática era pelas obras. A salvação era pelas obras, porque se você fosse mal, você não herdaria o reino. Fala, gente. Se você fosse A bom, gente- você vai. Então você tem que ser bom. Se você não esforçar para ser bom, você não vai herdar o reino. Então eles contradiziam o que falavam que era pela graça, mas a pregação era toda em cima das obras. As obras, sim. Era incentivo. A fé. Fala, A gente. gente não pode se enganar pensando só na metade do que está escrito, né? Somente nessa parte mais jurídica da Bíblia. E tem que sempre ter em mente que Deus não está julgando as nossas obras para ver se a gente realmente é bonzinho e merece a salvação. Deus está julgando se nós realmente o aceitamos como Deus ou não. Porque se uma vez que nós o aceitamos, Ele nos dá o manto de sua graça e um poder para que nós possamos viver de acordo com a sua vontade. Outra coisa que a gente tem que pensar em relação à salvação, e assim, mais qualitativamente, vamos assim dizer, eu tenho que fazer isso, porque quando a gente fala muito teórico, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. A salvação nada mais é do que restaurar o relacionamento do ser humano com Deus. E essa restauração desse relacionamento é extremamente benéfico ao ser humano. Ele aumenta principalmente a qualidade de vida. Então, hoje estar salvo e ter um relacionamento restaurado com Deus é algo de suma importância para mim. Eu vivo de maneira diferente, eu penso de maneira diferente, eu sou feliz, eu tenho paz, porque eu tenho esse relacionamento restaurado. Essa mudança você sente em você mesmo. Eu acho que essa conexão. E quanto mais Quando- você estuda, é quanto isso. mais você conhece, quanto mais você experimenta Deus, maior
maior fica esse relacionamento. E aumenta essa qualidade de vida, né, que você tanto fala. É, porque você sente essa algumas melhora pessoas- em você, né? Algumas pessoas pensam assim, eu vou estudar um pouquinho as profecias, porque lá, quando as profecias estiverem indicando que está no último momento, eu vou e aceito. Isso não adianta por quê? Porque nesse tempo que ele ficou longe de Deus, ele não fez um relacionamento com Deus, ele não restaurou esse relacionamento, ele não tem confiança nesse Deus porque ele não o conhece. Então, quando chegar lá naquele último momento, ele vai continuar se baseando naquilo que ele construiu, que é em sua própria força. Isso mesmo. Apocalipse, capítulo 11. Vamos aqui no Apocalipse, para a gente ler. Apocalipse, capítulo 11. Abrirei Apocalipse 11, de 15 a 18. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos, que se encontram sentados nos seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, e dizendo: Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, Agora? aos santos Acho que e aos que temem o teu nome, assim dos pequenos como como dos também grandes, os grandes, né? para destruires os que destroem a terra. Perfeito. Um verso bem esclarecedor, né? A gente fica aguardando justamente esse julgamento e Deus vem trazer o quê? Vem trazer o seu juízo mesmo. Aos santos que temem o seu nome, tanto os pequenos como também os grandes. Né? Também separei para vocês aqui esse Apocalipse, deixa eu só ler aqui, Apocalipse 6:10, muito versos aqui, mas o tempo fica muito pouco. 6:10, né? Quando foi aberto o quinto selo, lembra que a gente estava comentando, quando a gente estava estudando um pouco Apocalipse, no capítulo 6, verso 10 de Apocalipse, fala assim, ó: Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra, né? Então, o momento desse processo de juízo, que é necessário acontecer pré-advento, é para que Deus possa, então, trazer o quê? Cumprimento das profecias. Justamente reivindicar o sangue daqueles que foram derramados, né? Por amor a Ele, né? Que sofreram por amor ao Evangelho, né? Não abriram mão de nada, mesmo que a morte fosse o destino para eles, né? Deus vem que então. Então a gente vê a necessidade do processo de juízo. Deus restabelece o seu trono de novo, o seu reino por completo. Deus traz então a justiça para aqueles que realmente perderam sua vida ou que viveram um momento de sofrimento em prol do Evangelho. Então Deus restabelece o seu reino de novo. E nós vamos receber nossa recompensa. Né? Nós receberemos nossa recompensa. Aqui no verso 27 de Daniel, que é capítulo 7, de 17 a 28, lá no verso 27, deixa eu abrir aqui. Daniel 7, 27. O reino e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O
seu reino será eterno. Todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Isso mesmo. Então, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu. E aqui, justamente, a recomendação aqui da resposta, né? Ele vem que vindicar os santos e lhe dar o reino e o domínio e a majestade do reino debaixo de todo o céu. É a nossa recompensa, né? Deus vem nos dar a nossa recompensa. Então, esse processo de juízo investigativo é necessário acontecer por isso. E também que vindicar a justiça de Deus ao lidar com a humanidade pecadora. Lá em Romanos 3:4. Isso aqui é interessante a gente dar uma lida. A gente vai verificar, por exemplo, que em Romanos 3:4, deixa eu abrir aí. São perguntas, né, que acabam tendo vários desdobramentos e aí acaba ficando pouco tempo para a gente trabalhar tudo aquilo que a gente precisa. Romanos 3:4, olha o que fala aqui, ó. Romanos 3:4. Teria que ler o texto. Então, lê para mim, Romário. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas obras e venhas a vencer quando fores julgado. Ok. O ministério do sumo sacerdote de Cristo, a gente vai, por exemplo, ler alguns versos que a gente confirma na palavra esse ministério de sumo sacerdote de Cristo. Lá, por exemplo, em Efésios, capítulo 1, verso 20, só para a gente confirmar. Efésios 1, 20. Efésios 1, 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então a gente vê aqui o próprio apóstolo Paulo, né? Que ressuscitado dentre os mortos, esse quem? Jesus Cristo, ele está hoje assentado à direita de quem? À direita do Pai. Certo? E aí, Colossenses 3:1, a gente vai ler alguns versos para construir aqui, eu quero nos últimos versos. Colossenses 3:1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Beleza. Hebreus 1:3, Mário. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. A gente então vai percebendo na construção dessas leituras desses versos que Cristo adquire o direito, certo? De ter sido vencedor com relação ao pecado, de estar sentado à direita do Pai. E exerce uma função muito importante. E isso, Hebreus 4, 14 e 16. Só passar umas páginas aí. Agora a gente vai entrando ali no que eu quero. Jesus, o sumo sacerdote que se compadece de nós. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Tem alguma chance de nós nos perdermos?
nos oferece, né? O que Cristo tem nos oferecido, o que Ele quer nos oferecer, é salvação. Nós o que precisamos fazer hoje é estarmos ligados a Ele. Né? Estamos ligados a Ele. É entendermos que a nossa vida, ela não funciona completamente sem estar ligado a Cristo. A gente pode até ter momentos felizes aqui sem ter Cristo ao nosso lado, mas não é uma alegria completa. Talvez até pegando o gancho do Júnior, não temos qualidade de vida como nós gostaríamos de ter. Só na questão da alegria, na questão Da mudança. A gente só muda com Cristo. Sem Cristo a gente não pode fazer mudança nenhuma. E qual é o outro papel? Jamais foi dito de que passarmos por esta vida aqui seria passar uma vida sem pecado, uma vida sem tribulação, uma vida sem dificuldade, uma vida sem estarmos pesando, né, as nossas ações e também acabando absorvendo algumas consequências por determinadas ações, determinadas decisões nossas. Mas a Bíblia fala que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. De que a gente deve ir avante as nossas confissões, entendeu? Apresentando para Ele tudo mesmo. Abrindo o coração, rasgando mesmo o coração com Ele. Porque Ele se compadece de você. E cada vez que você abre o coração, confessa para Ele os seus pecados, né? Se lamenta pelas coisas que comete, pede perdão e pede ajuda para não cometer mais, Ele se intercede. É aquele papel do sumo sacerdote que a gente vê lá no processo do santuário, né? Que ele entrava em ação uma vez por ano, né? Para purificar os pecados, não é isso? Para lavar lá o santuário e fazer aquele papel mesmo de intercessor e apagar por completo o pecado, né? Do povo e das pessoas que ali apresentavam. Mas era necessário apresentar o pecado. Então que a gente só vai se perder se a gente quiser. Se você tiver receio de apresentar os seus pecados para Cristo, com certeza, isso vai nos fazer estar longe do céu. Porque Ele sabe de todas as coisas. A gente fica naquele, sabe, para que eu preciso falar, né? Mas Ele precisa que você fale, que você bote para fora. Você externize, né? Que ao falar, ao colocar para fora, realmente você bote o sentimento todo que você tem naquilo tudo que você está passando. Ou aquilo que você quer deixar de fazer, que sabe que isso não agrada a Ele. Mas a salvação está ao nosso alcance, já está na nossa mão ali, ó. Deus já fez tudo o que precisava ser feito. Só a gente o quê? Tomar a posse da bênção. E fazer a nossa parte, claro. Mas sozinho já sabe que a gente não consegue. A gente não consegue sozinho.